Você quer ver como o ambiente não quer dizer absolutamente nada? Onde foi que Adão caiu? No paraíso. Mas Jesus venceu no deserto. No deserto. Então não é o ambiente que te leva a cair ou a permanecer de pé. São as suas convicções. São as suas convicções. Pastor, mas olha a época que a gente vive. A época é outra. Está chegando o calor, né? E você sabe que o calor chega e a tendência é as roupas diminuírem. Principalmente entre as mulheres. E daí? E daí, irmã? A ordem para você é: se vista de maneira piedosa, de maneira modesta, de maneira decente. E daí, irmão? Se os homens de hoje em dia usam maquiagem? E daí, se eles usam calças apertadas? E daí, se eles querem parecer mulherzinhas? Seja homem, porque a Bíblia diz assim: se vista conforme a decência que a Bíblia diz, com descrição, com modéstia, para que não haja confusão. Não siga o esquema deste mundo. Mas você acha a nossa época difícil? É sério mesmo? Vamos aqui observar o que a Bíblia diz. Por exemplo, sobre a igreja que se encontrava em Pérgamo. Vai dizer que a igreja estava onde era o trono de Satanás. Mas ainda assim, eles conservavam o nome do Senhor e não negavam a sua fé. Não negavam a sua fé. Na época de Paulo, havia ninfas. Ninfas eram garotas que eram criadas e educadas desde a infância para serem prostitutas cultuais. Sim. Na época do apóstolo Paulo, você andaria pelas ruas e veria estátuas de homens e mulheres totalmente nus, sem roupa. Eu sei que nisso aí hoje não é muito diferente, né? Você anda pela cidade, tem os outdoors, né? Praticamente nu. Mas enfim, ainda tem um lingerie. Na época do apóstolo Paulo era completamente nu. Completamente nu. O apóstolo Paulo viveu em uma época onde o homossexualismo era extremamente normal. Extremamente normal. Mas ainda assim, havia cristãos ali que não se submeteram para a cultura vigente, que decidiram viver para o seu Senhor Jesus. E por quê? Porque quando o amor de Deus, irmãos, é derramado em nossos corações, independente do lugar, nossas vidas são transformadas. Nós não mais queremos viver como vivíamos. Nós queremos agora agradar ao nosso Deus. Lembra de Paulo? Quem era Paulo? Um perseguidor da igreja, mas o amor de Deus foi derramado em seu coração. E ele se tornou um grande homem de Deus, usado para escrever a metade do Novo Testamento, que sofreu por amor a Cristo e morreu por ele. Veja para Moisés, olhe para Moisés. Quem era Moisés? Um assassino, um desertor que fugiu para o deserto. Mas Deus pega este homem e o usa para libertar o seu povo. Olhe para Pedro. Quem era Pedro? Pedro é aquele que andou com o Senhor Jesus por 3 anos e meio e na hora H o negou 3 vezes. Um covarde. Quem eram os romanos outrora? Adúlteros, ladrões, desobedientes, lascivos. Estes eram os romanos, mas a partir do momento que o amor de Deus é derramado sobre as suas vidas, eles são transformados. Transformados. Eles estavam em Roma, mas não eram romanos, eram cidadãos do céu. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles estavam na Babilônia, mas não eram babilônicos. E por isso não se envolveram com os costumes daquele povo. Preservaram a sua fé. Meu querido irmão, você está no mundo, mas você não é do mundo. Nós somos peregrinos aqui.
E, portanto, não devemos nos envolver com as coisas dessa vida, não devemos nos submeter aos costumes deste mundo, desta era. Eu sei que vivemos dias maus. Sim. Lembra uma frase que diz no latim, o tempora o mores, que diz, que tempos, que costumes, que costumes. Mas sabe o que motivava a igreja primitiva a permanecer fiel, a não negar a sua fé? Crer no seu Senhor. Ter entendido que o amor de Deus foi derramado em seus corações. A noção de eternidade, que essa vida é passageira. Irmãos, se você acha os tempos e os costumes tristes, terríveis, eu te pergunto, quando é que foi fácil servir a Deus? Qual foi o momento na história onde servir a Deus foi algo tranquilo? Eu digo qual tempo? Os nossos tempos são tempos fáceis. Não há perseguição. A nossa vida não está em xeque. É por isso que nós, que fomos chamados por Jesus, precisamos viver de maneira santa. Roma era a capital do pecado. Pode parecer incoerente você dizer a alguém que habita na capital do pecado, não haja dessa forma. Seja santo aí. Mas é exatamente isso que o apóstolo Paulo diz aos romanos, e é exatamente isso que nós temos que fazer em nossos dias.